E o tema da pregação nessa noite, os incríveis frutos da cruz, são seus também? É uma pergunta que nós vamos ver hoje na passagem que vamos ler, num capítulo maravilhoso de Isaías 54, e nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor agora, e eu vou fazer a leitura de Isaías 54. Assim diz a palavra do Senhor. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerá humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com amor eterno me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas o meu amor não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desolada, eis que eu aceitarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carnábulos de toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe de opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspirar contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador, para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que o usar contra ti em juízo, não a condenarás. Esta é a herança dos teus servos do Senhor, e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, o tema, os incríveis frutos da cruz, são seus também? Muito bem, eu vou dar o contexto dessa passagem. O contexto é muito belo. Aliás, o contexto direto de Isaías 54 é Isaías 53, que é o texto que os judeus não leem nas sinagogas. Eles leem a Torá, quando chega nessa parte, eles pulam. Por quê? Porque essa parte do Velho Testamento que fala claramente, explicitamente, a respeito de Cristo, que fala que ele viria como um cordeiro em silêncio para morrer e não abriria a sua boca. E no final do capítulo 53 fala assim, que ele veio para sofrer, mas que depois verá o fruto da sua obra. Quer dizer, Isaías 53 está mostrando claramente a respeito da promessa de Cristo, que viria como cordeiro, e é por isso que João diz assim, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo.
se referindo a Isaías 53, e mais que no final do capítulo 53 diz que ele viria e ficaria feliz de ver os frutos da sua obra na cruz, da sua morte e ressurreição, e que esses frutos são quem? Eu e você que crê em Cristo Jesus, que fomos tirados das trevas e fomos transportados para o reino do seu Filho. E nós temos então as evidências, as marcas, os resultados, os frutos do resultado da obra de Cristo na cruz. E a questão é o seguinte: nós temos ou não essas evidências desses frutos na nossa vida? Porque uma vez que você conhece a Cristo, uma vez que você se arrepende, confessa seus pecados e recebe o selo do Espírito Santo de Deus, você vai evidenciar a vida de Cristo na sua vida, nesses frutos que nós vamos ver neste capítulo. Amém? Muito bem. Vamos prosseguir então, nós vamos fazer a leitura dos 17 versículos, talvez a gente não acabe hoje. São vários frutos que eu quero mostrar aqui, e eu quero andar com calma, porque é necessário que a gente pare para pensar sobre a cruz, o efeito do que Cristo fez, que esse de fato é o nosso tesouro. Nosso tesouro não é aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos dá como família, como filhos, como bens, prosperidade, seja em qual nível. A nossa maior bênção é ter a Cristo, é conhecer a Cristo, é participar da vida de Cristo, é participar do reino, é trabalhar para mostrar evidência da vida de Cristo em nós dentro do parâmetro que Ele mesmo estabeleceu. E é isso que é importante. E é isso que nós vamos ver então. Quais são os resultados da obra de Cristo na cruz? Isaías 54. A primeira delas, alegria. Ora, eu quero lembrar a vocês que se você estiver num lugar onde você vê pessoas rindo, alegre, conversando, e outras pessoas com a cara amarrada e fechada, você vai ser mais tendencioso a se aproximar de quais pessoas? Das pessoas que são alegres. Ou você vendo dois guichês, uma moça simpática rindo e outra com a cara amarrada. Qual é o guichê que você vai escolher para ser atendido? A da moça simpática que está rindo. Por quê? Porque está no nosso gene, na criação. Quando Deus forma Adão, Deus nos formou para sermos plenos, alegres, felizes. Esse é o desígnio de Deus para o homem na criação. Porém, o homem peca. E qual que é a consequência do pecado? A tristeza, o medo. E então, quando nós falamos de alegria, nós nos identificamos rapidamente, porque isso faz parte do propósito de Deus para nós, alegria, satisfação. Então vamos ver que, nesse texto, a primeira evidência do Evangelho no nosso coração é a alegria. Não por aquilo que somente que Cristo nos dá, mas por entender a obra de Cristo na cruz, que Ele fez por mim, que eu sou livre. Eu agora tenho acesso a Deus. Eu agora sou filho de Deus. Como fala em João, foi-lhes dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Eu sou alegre por causa disso. E essa alegria não é variável ao nível das circunstâncias. Por quê? Porque uma hora você pode estar triste, uma hora você pode estar alegre, em função das circunstâncias. Porque uma vez é o seu dinheiro que não tem, é o seu carro que quebra, é uma doença que aparece, e essas coisas nos abatem, nos entristecem. Mas quando você olha para Cristo, a sua alegria é constante, é certa. Por quê? Porque quando nós fundamentamos as nossas emoções nas verdades bíblicas, nossos sentimentos, emoções e vontades são estáveis, seguros e constantes, porque está fundado na rocha, uma alegria certa. Muito bem, tendo dito isso, vamos ver o que fala o primeiro versículo de Isaías 54. Diz assim: canta alegremente, ó estéril. Muito bem, o chamamento nesse versículo é de alegria. Canta alegremente. Esse é o primeiro resultado que vem após a Isaías 53, é a alegria. É o chamamento para se alegrar. Mas o chamamento aqui é de uma pessoa da qual eu e você não esperaria que fosse cantar alegremente. Porque a pessoa que está chamando é quem? Uma estéril. Uma estéril. Uma mulher que não teve filhos, ó, que vai falar, ó estéril, que não deste à luz. Por que está sendo feito essa vocação, esse chamado aqui?
É uma figura de linguagem que nesse capítulo está sendo trazido, porque quem é estéril e quem é a mulher que tem filhos, a filha casada que está nesse versículo? É a figura do povo de Israel. O povo de Deus é o povo que tem um marido, né? Então, Israel, a mulher é a figura de um povo, é uma figura que se diz a respeito de um povo, e de um povo que tem Deus e de outro que não tem Deus. Quem é que tem Deus? É o Israel, é a mulher casada que tem um marido. E quem que é estéril? É os gentios, que não conhece Deus, que está à parte da aliança de Deus, da lei de Deus, não conhece a Deus. É uma mulher estéril. Por que é estéril? Quer dizer que o gentio não tem filhos? Não é isso. É que o povo que não tem Deus não dá frutos de Deus, não tem filhos de Deus, não produz as coisas de Deus. É uma vida seca, árida, não tem vida em si mesmo por causa da ausência do conhecimento de Deus. E essa alegria que esse povo que não tem Deus, que é estéril, é uma alegria perene, que está em função das coisas, das circunstâncias. Mas a alegria do povo que tem Deus é uma alegria certa e justa. Muito bem. Tendo dito isso, vamos ler novamente o versículo. Canta alegremente, ó estéril. Quem é esse estéril? Os gentios, que não conhecem a Deus, que não deixam a luz. Aí o que ele fala? Exulta com alegria. Canto e exclama. Aí vai classificar. Tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que dos filhos da casada, diz o Senhor. Ora, vamos pensar um pouco. Ele está dizendo, olha, o povo gentil é um povo estéril, que não tem vida de Deus, e está nas trevas, e não tem como produzir, dar luz, porque está nas trevas. Mas está falando assim, olha, você que está nessa situação, você que é gentil, se exulta e clama, porque você que não teve dores de parto, ou seja, você que não produziu filhos, porque mais são os filhos da mulher solitária, ou seja, da mulher que não tem marido, do que os da filhos da casada. Qual é o sentido desse versículo? Que os gentios, alcançados por Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus, de Isaías 53, daria mais frutos do que o povo da filha da mulher casada, que é Israel. Ou seja, os gentios multiplicarão muito mais do que o próprio povo de Israel. Então, existe salvação em Israel? Sim, mas se comparado às nações que foi salvo por meio de Jesus Cristo, os números são muito maiores. É por isso que o chamamento de Abraão lá em Gênesis capítulo 12, ele fala assim, olha, abençoarei os que te abençoarem e você será uma bênção para todas as famílias da terra. É exatamente isso que está sendo dito agora como cumprimento. Eu e você, gentios, que nós não somos judeus, somos a estéril. Somos uma mulher que não tinha como ter filhos, não tinha como dar à luz. Mas hoje nós temos o resultado da vida de Cristo em nós. E qual é o primeiro resultado nesse versículo? Alegria. Alegria, satisfação. Satisfação por causa da obra de Cristo, que é Ele que nos faz ter vida, ser luz novamente. É Ele que nos chama, é Ele que nos transforma, é Ele que agora nos dá a capacidade de termos a condição, de termos essa alegria que vem do Espírito Santo em nós. Não são mais circunstâncias que delimitam as minhas emoções, mas agora é a palavra de Deus, é a alegria de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. A terceira pessoa da Trindade habita em mim. Ministra no meu coração quando eu estou pecando, me corrige, me ensina e me mostra a grande obra de Cristo Jesus, a grande obra de quem Jesus é, o meu Senhor e meu Salvador. E só isso, e somente isso é suficiente para ter a alegria da salvação. Quantas pessoas têm perdido a alegria da salvação? Ou porque nunca tiveram, ou era uma falsa alegria, ou porque se tiveram uma vez, acabaram se emaranhando no pecado, convertendo a sua expectativa de vida naquilo que é natural, e aí as coisas de Cristo não traz tanta alegria assim. Orar não é tão mais prazeroso. Cantar na igreja não é mais prazeroso. Ir na igreja não é mais prazeroso. Prazeroso é você ter conquista, prosperidade. E aí as pessoas vão se frustrarem. Porque o cristão que é chamado por Cristo, a verdadeira alegria é poder estar na presença de Deus.
contemplar a beleza, como vai falar em Salmos 27. Uma coisa pedi, buscarei, para que eu possa estar no seu tempo, para que eu possa contemplar a tua beleza e aprender e meditar na tua lei. Essa é a alegria, essa é a satisfação, essa é a alegria, esse é o fruto que o resultado da cruz produz em nós. Que bênção, que glória! E nós refletimos essa alegria. As pessoas vão ver em nós essa alegria, que não agora depende mais de conquistas naturais, mas é uma evidência da obra de Cristo em mim, uma satisfação em mim. Que coisa mais maravilhosa! E parem um pouco para pensar. Se uma coisa que as pessoas mais buscam hoje na vida, se não é ser feliz, as pessoas não buscam isso? Sem dúvida. O mundo corre atrás da sua felicidade. E as pessoas trabalham, acordam cedo e voltam tarde e trabalham e tentam achar um relacionamento e compram e vendem e viajam e vão e vêm e brigam e discutem e entram com processo e tentam ser felizes de alguma forma. Mas sem Jesus, essa felicidade é volátil. Um dia estará alegre, feliz da vida, no outro dia estará depressivo, tomando cachaça, usando droga, ou se relacionando com várias pessoas, tentando uma busca de satisfazer, de preencher. Eu preciso comer uma comida diferente hoje, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso de uma nova roupa, eu preciso de algo novo na minha vida. Não é isso que as falsas igrejas prometem? Deus tem algo novo para você? É isso que as falsas igrejas prometem. As pessoas vão lá querendo algo novo e aí o pastor vai falar assim: olha, Deus tem algo novo para você. Mas esse algo novo não pode ser nada se não é Cristo. Se essa novidade não for a palavra de Deus, o Espírito Santo, esse algo novo que se promete nas igrejas, que ilude as pessoas, é falso. Não existe nada novo se não for em Cristo Jesus. Agora sim, uma vez que você está com Cristo, essa novidade que foi falar Jesus, e agora é uma novidade de vida. Por quê? Andar com Jesus é dinâmico. O Espírito Santo ministra, fala com você, é algo que se renova a cada manhã, não é assim que fala? O amor de Deus se renova cada manhã? Por quê? O Espírito Santo ministra, é algo constante. E essa satisfação, que é o primeiro fruto que nós vemos aqui em apenas um versículo. São 17, nós não vamos cobrir todos essa noite. Vamos deixar para a próxima pregação da série. Vamos prosseguir então. Além da alegria, multiplicação e prosperidade espiritual. Opa, aqui muita gente ia gostar, não é verdade? Que as pessoas querem multiplicação e prosperidade. Falou que é prosperidade e multiplicação, a igreja lota. As pessoas querem isso. Querem dinheiro no bolso. Na virada do ano, todo mundo fala assim: olha, muita saúde, muita paz, mas muito dinheiro no bolso, não é isso? Pois é. Essa prosperidade e multiplicação aqui é diferente. Vamos ver então. O que Deus promete? Olha, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. O que está sendo dito aqui? Você que era sem vida, você que não conhecia Jesus, uma vez que você conhece Jesus, você tem alegria. E a alegria de Deus vai expandir horizontes. De qual forma? A sua própria vida vai ser transformada. A sua vida vai ser transformada porque hoje as pessoas, por falta de alegria, as pessoas, por exemplo, têm medo de casar. Porque se sentem inseguras. Por falta de alegria, casais têm medo de ter mais um filho. Eu conheço casais que têm filhos e não querem ter mais filhos porque tem medo de ter mais custos, de medo. Ai, meu Deus, como é que eu vou ter filho nesse mundo perdido? Ou seja, confio no próprio braço para poder ter filhos, seja financeiro, seja no sentido de impedir o mal. Mas quando você tem a alegria de Deus, naturalmente você vai prosperar, você vai crescer, você vai multiplicar. Por quê? Porque a sua confiança está nele. Então você cresce como pessoa, você multiplica como família, você multiplica como no seu trabalho, você vai ser próspero. Por quê? Porque a base da sua confiança está em Cristo, está em Deus. Você não tem medo. Então você prospera e mais, você fala de Jesus, porque é impossível conhecer a Cristo e ficar calado. Você quer falar, então as pessoas vão ser atraídas, e naquilo que você recebeu, você dá, e as outras pessoas vão fazer parte da multiplicação por meio das tuas mãos. Não, e ele fala assim, não impeças, quer dizer, não seja um impedimento. O problema hoje em dia é que os próprios cristãos são um impedimento da sua própria prosperidade. Por quê? Porque não vivem a alegria da salvação.
Mas se viver a alegria, vai crescer, vai multiplicação. E continua esse versículo. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ou seja, existe um trabalho por trás. Nós recebemos alegria e devemos trabalhar. E Deus nos abençoa. E Deus nos prospera. Versículo 3. Por quê? Transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Ora, se não é a bênção de Deus, olha como ele fala lá para Israel. Israel, onde você pisar, será tua. Vou te dar por possessão. Onde o povo tem a presença de Deus, a alegria de Deus, onde você chega, você prospera, para a direita, para a esquerda. Por quê? Porque Deus é contigo. Que é Deus que vai te abençoar. É essa prosperidade de Deus, seja no sentido físico, seja no sentido espiritual, de falar de Jesus, de abranger o reino de Deus. Por quê? Porque você está andando no propósito da sua vocação. Trabalhar para o Senhor, viver para o reino de Deus, e Deus abençoa. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o caminho, não se aceita, não tem prazer na impiedade, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E no final do versículo, e tudo o que fizer, prosperará. É o resultado da bênção de Deus. Ou seja, as pessoas buscam a prosperidade como resultado, como aquilo que Deus pode dar para elas. Então, é como se Deus fosse um seguro saúde, um seguro emprego. As pessoas querem se sentir seguras pelos bens e querem multiplicar. E elas têm mais prazer nas coisas naturais do que nas espirituais. Então, a igreja serve como um ópio, como aquele que ilude as pessoas para poderem buscar aquilo que é natural, sem ter o âmbito da glória de Deus, porque tudo que Deus nos dá é para usar para Ele, seja o dinheiro, seja casamento, seja o que for. E naquilo que nós usamos para a glória de Deus, Deus prospera. Porque Deus nos chamou para crescer, para prosperar, para multiplicar. Esse é o desígnio do povo de Deus. O homem e a mulher que para de produzir, para de pensar, para de estudar, está contra o propósito de Deus. Nós temos que ser ativos dentro da promessa que Deus tem nos dado. Deus nos chamou para sermos frutíferos naquilo que Ele tem nos dado nas nossas mãos. Você tem sido frutífero naquilo que o Senhor tem te dado e você tem agido com alegria naquilo que o Senhor tem te dado? Muito bem, prossigamos. Terceiro ponto que eu queria ressaltar aqui hoje é a coragem e a libertação da vergonha. Isso tudo é consequência da obra de Cristo na cruz. Vamos lá, versículo 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te vergonhes, porque não sofrerás humilhação. O maior e único sentimento que vem da consequência do pecado em Adão é o medo. O medo é o sentimento que permeia toda a Bíblia, e quando você crê em Cristo, você simplesmente você vai receber o espírito não de medo, mas o espírito de intrepidez. Esse é o espírito que é prometido. Um espírito que não teme. Quer dizer, Sérgio, que você não tem medo? À medida que você conhece o amor de Deus, a grandiosidade de quem você serve, o que Ele fez, a sua fidelidade e as suas promessas, você não terá medo. Ah, Sérgio, então quer dizer, tem momentos que você nunca vai ter. A gente sim, pode ter momentos que a gente pode sentir medo por causa da falta de conhecimento de Deus. Mas quando mais você conhece Deus, você não terá mais medo. É o que vai falar em João, 1 João. O amor de Deus lança fora o medo. Quando você conhece a grandiosidade da glória de Deus, quem vai te acusar? Quem é que vai tirar você do amor de Deus? É o que nós lemos em Romanos 8, no último capítulo. Ninguém. Você está na mão dele. Não tem mais por que ter aflição. Não tem mais por que ter dúvida. Você está diante. Você faz parte do reino de Deus. Você é filho de Deus. O que temer? Pois é. Mas essa é a característica essencial de quem não conhece a Cristo. O medo. O medo. Então, uma vez que você conhece Cristo, à medida que você vai conhecendo a Cristo Jesus, a palavra de Deus, a sua glória, o medo não mais fará parte da sua vida. E a vergonha que o medo traz. Quer dizer, quando você está em trevas, é vergonha, é o pecado que você faz, é coisas terríveis que você passa, por causa que o pecado realmente é opressor, é enfadonho, é um peso, é uma carga. Você está em Cristo Jesus, você está liberto, você vai ter um novo espírito de intrepidez que está habitando em você. E agora vai te dar novas vestes,
novas vestes você recebe, vestes de filho. Lembra quando o filho pródigo saiu? Foi gastar todos os seus bens, aí gastou, bateu cabeça, ficou lá comendo bolote de porco, aí ele se dá conta e fala assim, não, voltarei para casa do meu pai. Ele tinha gastado toda a sua herança. Qual que era a lógica? Ele voltar e continuar sendo servo como ele se propôs no coração. Vou voltar e vou ser um trabalhador do meu pai, porque um trabalhador do meu pai é melhor do que eu estou vivendo. Quando ele volta, o que o pai faz? Pega o anelzão, coloca no seu dedo e coloca as vestes de filhos. Ora, se não é exatamente isso que nós recebemos em Cristo Jesus, Deus nos veste de novo. Por quê? Porque a vergonha vai ser tirada. Nossa vergonha é do pecado, mas em Cristo Jesus nós temos a restauração. Deus nos restaura. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Ou seja, aquilo que é treva, aquilo que era a sua vida antes de Cristo, olha, realmente nós lembramos porque a gente vai se arrependendo, mas aquilo mais não traz mais vergonha no sentido que não faz parte mais da minha vida. Não tem mais porque eu vergonhar porque aquilo passou. Eu já me arrependi, pedi perdão, não faz parte mais da minha vida. E nisso, porque eu sou vestido e revestido agora de uma nova vida. Que glória, que bênção, que postura diferente agora nós temos em Cristo Jesus, quando nós nos colocamos e participamos do fruto que Ele nos dá. E por fim, a aliança restaurada. Olha só o que diz aqui, o contexto que está toda a base histórica que está sendo dito aqui em Isaías 54. Diz assim, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Para pensar o que está sendo dito aqui. Veja, a mulher estéril, a solteira, é a que não tinha Deus. O que está falando aqui? Ó? Porque o teu Criador é o teu marido. Você era estéril, você não dava frutos, você era solteira, mas agora eu sou o teu marido. Quer dizer, Sérgio, eu sou homem, isso se aplica a mim? Sim, porque é uma figura que se reflete ao povo, os judeus e aos gentios. Nós éramos mulheres estéreis, um povo sem Deus, infrutífero. Mas agora, em Cristo Jesus, Deus nos faz agora o nosso Senhor. A figura aqui é de que Deus é o nosso Senhor, por isso que ele fala, eu sou o teu marido. E ele fala, mas quem é esse Senhor? É o Senhor dos Exércitos. É o seu nome. De todo poder, de toda glória. O Santo de Israel, quer dizer, santidade. É o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, ou glória. É esse Deus que a gente serve em Cristo Jesus. Não é um deusinho pequenininho lá que você precisa ficar se chicoteando e fazendo oferenda nas esquinas e batendo galinha, coisa horrorosa. Ele é o Senhor da glória. É esse o Deus que a gente serve. E ele continua falando, porque o Senhor te chamou como uma mulher, o quê? Desamparada. Você estava lá sem marido, mas eu agora vou amparar você. De espírito abatido, quer dizer, ele que nos traz o arrependimento. Como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Era um descaso, quer dizer, uma vez que você está lá, sem um Senhor, sem alguém que te acolha, você está ao aléu, né? Você está desamparada. Ele continua falando, por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Por que ele está falando isso? Por breve momento te deixei. Porque quando o homem foi criado em Adão, toda a humanidade tinha o quê? Relacionamento com Deus. Mas houve o pecado de Adão, e a partir dali existem os eleitos e tem os gentios. Então Deus virou as costas para o gentio por um pouco de tempo, mas restituiu como? Por meio de Cristo Jesus. Com amor, com grande misericórdia, ele nos acolhe em Cristo Jesus. Versículo 8. No ímpeto de indignação, escondi a minha face por um momento, ou seja, por um momento Deus virou as costas para os gentios. Escolheu Israel para se revelar. Por um momento, mas com amor eterno, tem se compadecido de nós, diz o Senhor, o nosso Redentor. Como é que o Senhor se compadece de nós? É por meio da obra da cruz de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha alegria, multiplique e prospere e faça parte da aliança do Senhor. Aplicação. Aplicação.
Quando nós olhamos para a cruz, é o que, é o que deve permear nossa vida. É o que vai falar em Hebreus 11, olha, deixando todo embaraço, tudo aquilo que nos tira do propósito. Olha, tira tudo que é embaraço, que tira do propósito e siga para o alvo. Porque quando a gente está no alvo, nós temos alegria. Nós frutificamos, nós multiplicamos. Nós temos a satisfação de participar desse relacionamento com Deus. Esse é o seu chamado. Se esses frutos não fazem parte da sua vida, de duas uma, ou você ainda não nasceu de novo, e você precisa se arrepender e falar assim, Senhor, eu sou essa mulher estéril, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, me salva, transforma a minha vida. E o Senhor prontamente te ouvirá e transformará a sua vida. Porque esse é o chamado do Evangelho. Agora, se você é crente e você olha e fala assim, essas coisas ainda não estão sendo muito parte da minha vida. Você fala, Senhor, me perdoa. Faz, Senhor, em mim, com que eu exerça, Senhor, essa alegria, que eu entenda mais a profundidade da cruz, para que eu frutifique e eu participe, Senhor, do reino de forma coerente ao chamado da minha vocação. Ó Deus, reflita em mim a tua glória sobre a minha face. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Essa aplicação, sempre, a Bíblia sempre deve ser aplicada, de uma forma ou de outra, para que eu e você experimente a glória do Senhor Jesus de forma prática. E essa é uma verdadeira palavra, que é fiel e digna de toda a confiança. Vamos orar? Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra, como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração.